Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. A palavra que quero trazer para vocês, ela é fundamentada na vida de Davi. Você lembra de Davi? Se recorda de Davi? Quem foi Davi? O cara que toca violão. Estou falando do rei Davi. Agora sumiu um pouco o meu retorno. O rei Davi. Sabe quem foi o rei Davi? Foi o homem segundo o coração de Deus. Foi um personagem importantíssimo, super relevante, que marcou as Escrituras. Tanto é que Davi, não sei se você sabia, mas a maioria dos capítulos, a maioria não, mas de todos os personagens do Velho Testamento, Davi é o que consome mais livros da Bíblia. Tamanha foi a importância. E lá no Novo Testamento, Davi é o personagem que é mais falado, lembrado do Antigo Testamento, porque ele foi um homem segundo o coração de Deus. E sabe, meus amados, Deus te chama para se tornar um homem e uma mulher segundo o coração de quem? De Deus. Um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Sabe o que tornava Davi um homem segundo o coração de Deus? Porque o coração dele batia, nessa metáfora, segundo o coração de Deus. O que era importante para Deus, era importante para Davi. O que era relevante para Deus, era relevante para Davi. Quando Deus falava vá para a direita, ele ia para a direita. Quando Deus falava para ele parar, ele parava. Aquilo que Deus valorizava, Davi valorizava. E nesta manhã, que através dessa mensagem, você que está assistindo, você que está aqui, você possa sair daqui sendo um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Quando você é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, você é uma pessoa transformadora da sua realidade. Você é uma pessoa que vive pela fé. Você é uma pessoa que ama incondicionalmente. Você é uma pessoa que não maldiz, que não reclama. Você é uma pessoa que ora, que busca. E é esse o meu desejo para o seu coração. Então abra comigo, lá em Salmo 78, por favor. Porque eu não sei se fizeram, devem ter feito, né? Uma lápide para o rei Davi. E tem uma reflexão que a gente faz. O que vai estar escrito na sua lápide quando você se for? O que vão escrever ali? Olha só, Davi, eu não sei. Depende. Depende de quem for me sepultar. Ai, misericórdia. Mas o que escreveriam sobre você? Perguntei para a pessoa, o que será que escreveriam sobre você? Se você tem que estar com o seu marido, com a sua esposa, você pergunta, o que você vai escrever? Estou com medo. O que você vai escrever ali? Né? Porque esses versículos que eu vou ler com vocês, em Salmo 78, eu acredito que são um resumo e que seriam perfeitos, as palavras seriam perfeitas de estarem escritas na lápide de Davi. Como é que chama essa? Epitáfio? É isso, né? Epitáfio. É o nome dessa mensagem que vai no jazigo. É isso, né? Salmo 78, versículo 70, vai lá. Acha o versículo 70. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança, e de coração íntegro os pastoreou, com mãos experientes o conduziu. Não seria perfeito? Está escrito ali depois que Davi morreu. Este é o servo Davi, que foi tirado do aprisco das ovelhas, que foi tirado do pastoreio das ovelhas, para ser pastor de um reino, de uma cidade, de um povo, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Esse é o resumo da ópera, da vida de altos e baixos, de correria, de fuga e de reinado de Davi. Mas eu quero me atentar com vocês, quero me atentar junto com vocês, os momentos em que Davi
se tornava íntimo de Deus, porque a nossa mensagem é sobre intimidade. Então o que nós podemos aprender, ou o que o rei Davi nos ensina sobre intimidade com Deus? Você quer ser íntimo de Deus? Faz um sinalzinho para mim, você quer ser íntimo de Deus? Eu também quero, cada dia mais, cada dia mais. A intimidade, ela é por longo prazo, ela é até o fim. A intimidade não é num dia. Quando você se casou, você que é casado, você não casou para ser íntimo da sua esposa apenas no aniversário de casamento, apenas no dia do casamento, é todo dia. Tem uma frase que até deixei para o final, mas uma frase que diz que a conversão de uma pessoa é um milagre de um momento, mas a construção de um santo é um trabalho da vida toda. Intimidade é um trabalho da vida toda. Sabe onde ela começa? Sabe o que eu aprendo com o Davi? E onde a intimidade começa? Primeiro, ela começa na solidão. Ai, Davi, que palavra triste. Mas eu queria destacar essa palavra solidão, que é o momento em que você decide se afastar. Sabe certos momentos da sua vida que você não gosta de receber muitas ligações? Tem certos momentos da nossa vida que nós queremos nos recolher. E Davi, na vida de Davi era assim. Davi, para cumprir a obrigação dele com as ovelhas, ele tinha que pegar as ovelhinhas e andar até o aprisco, até o pasto, até o campo. E esse campo, meus amados, ficava a muitos quilômetros da cidade. E Davi passava muito tempo ali. Os companheiros de Davi eram as estrelas, os companheiros de Davi eram os montes, os companheiros de Davi eram os rios, e ali Deus falava com ele, Deus observava ele. E o que nós aprendemos com esse princípio, meus amados? Que nós precisamos dedicar um momento de silêncio, de solidão, não para nos sentirmos amargurados, mas para termos intimidade com o nosso Deus. Lá em Lucas 5,16, depois de curar um leproso, Jesus fala assim para o leproso: olha, você vá e não conta para ninguém que eu te curei. Só que a notícia se espalhava, e a multidão procurava Jesus. Mas sabe o que Jesus fazia? Mas Jesus, lá em Lucas 5,16, o que está escrito? Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Esse é o primeiro princípio. Esse é o método de Deus para sermos íntimos com Ele. É você priorizar um momento em que você se afasta, um momento que você vai para um lugar solitário, para que você possa sair da interferência do mundo, sair um pouco das muitas vozes, para ser íntimo com o seu Deus, para ouvir a voz de Deus, para refletir a respeito da palavra de Deus. E sabe, meus amados, eu tenho visto nessa nossa geração pessoas que não conseguem se retirar e ir para um lugar solitário. Sabe por quê? Porque quando ela faz isso, ela fica atormentada com o silêncio. Ela fica desesperada quando ela está consigo mesma. E uma pessoa que não consegue parar de ouvir outras vozes, parar de ouvir outras frequências, ela não consegue ser uma pessoa profunda espiritualmente. Eu quero perguntar para você: você é uma pessoa que tem temor em ficar sozinho? Você é uma pessoa que não consegue dedicar um tempo a sós com Deus porque você tem medo? Porque a sua ansiedade fala para você: procura, vai fazer alguma coisa, é melhor você ouvir uma música, é melhor você ouvir uma pregação, e você sempre está consumindo, mas você não dedica um tempo para o Senhor. Davi tinha um contato intenso e solitário com Deus, por muitas noites sozinhos, como eu falei, o companheiro dele era a natureza. Sabe, amados, por isso que a nossa comunidade, por isso que o pastor José Hilton, o pastor Carlos Alberto, nos orientam a que o nosso momento de devocional seja em qual momento do dia? Qual momento? Cedinho, de manhã, aí o Felipe sabe. Mas não é porque é uma regra, porque de manhãzinha, antes de todo mundo acordar, você está em paz. A vizinha não está gritando com os filhos. Eu morava no Vanel, eu tinha uma vizinha que ela
xingava os filhos por amor. Ela era aquela mulher que amava os filhos, mas ela gritava o tempo todo, xingava os filhos para ir tomar banho, e aí começava às 9 horas da manhã, vai estudar, vai tomar banho, vai escovar o dente. Por que eu estou falando isso? Porque na sua realidade também você sabe o momento onde você pode se recolher, onde você pode dedicar um tempo a sós com o seu Deus. Sabe o que diz lá em Mateus, um capítulo depois, nós lemos Lucas, né? Em Mateus 6,6. Aqui o Senhor tinha acabado de falar das bem-aventuranças no capítulo anterior, e Ele estava falando assim: olha, meus amados, um ensino importante, vocês precisam ser sábios. E Ele fala assim: quando você ajudar alguém, quando você oferecer ajuda a alguém, ninguém precisa ficar sabendo. Quando você ofertar, você não precisa ficar postando, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. E ele diz assim, concluindo lá no versículo 6, Mateus 6,6: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. E ele conclui: então seu Pai, que vê o secreto, então o seu Pai, que vê o secreto, o recompensará. O recompensará. Meus amados, a vida acontece em muitos ruídos, mas quem precisa de barulho o tempo todo não consegue viver uma profundidade espiritual. Então, se eu posso deixar aqui uma coisa para você fazer a partir de hoje, é você retomar, se você não tem, um tempo a sós com Deus. Onde você vai para o seu quarto, aqui é um lugar, não precisa ser exatamente o quarto, se o seu quarto tem outras pessoas, não é um lugar silencioso, você pode ir por um outro canto da sua casa, você pode ir na churrasqueira de manhã, onde não tem ninguém, você pode ir para o último andar do prédio, onde tem uma vista legal, onde tem um lugar silencioso, você pode escolher, mas você priorize um tempo a sós. Quantos vão priorizar a partir de hoje um tempo a sós com Deus? Quantos vão priorizar? Priorize, prioridade. Depois você faz as suas coisas, depois você vai ouvir a vizinha xingando os filhos, depois você vai sair com o seu carro, depois você vai ouvir barulho de buzina, depois você vai ouvir rock and roll no rádio, depois a sua vida vai acontecer no barulho que é essa sociedade, mas priorize o tempo a sós, porque é ali que o Senhor constrói, é ali que você também constrói intimidade com o Senhor. Meus amados, a vida cristã é simples, nós que complicamos ela. Então, a intimidade com o rei Davi foi construída na solidão, no aprisco das ovelhas. Segundo, sabe onde acontece a intimidade? É aqui no palco. Quando você prega no palco, não é não. Quando as luzes estão sob o seu rosto, quando você está tocando a sua bateria, não é. Sabe onde é? Nos bastidores. Sabe o que é bastidor? É onde o holofote não chega. Sabe onde é o bastidor? É a sua vida, é a sua existência sem microfone, sem Instagram, sem o Facebook. É onde ninguém sabe, onde ninguém está vendo, ali a intimidade é construída. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, onde conta a história da unção de Davi como rei, feita pelo profeta Samuel. E lá em 1 Samuel 16, 7, o Ageu vai colocar para nós aqui, né, Ageu? É isso? Está aí já. O Ageu é sensacional. Mas o versículo diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. Ele está falando, sabe de quem? Dos filhos mais velhos de Jessé. Você sabia que Davi era filho de Jessé? Mais uma informação aí para vocês. Jessé tinha 8 filhos. E ele foi trazendo os mais velhos, os guerreiros. Vou contar a história para vocês, está nos versículos anteriores, mas só resumindo. Samuel chega e fala assim: o Senhor me trouxe aqui para ungir um dos seus filhos. Pode trazer. O Jessé fala: se ele trouxe, então eu vou apresentar os melhores filhos. Chama o mais fortão, Eliabe. É esse o nome, pastor? É isso aí, me ajuda na memória.
fortão, bonitão, chegou lá, já ajoelhou para receber a unção. E o Senhor falou para Samuel: não é esse não. Não é esse daí que está sob os holofotes, bonitão, cheirosão, cabelo bonito, não. Chama outro. Daí veio o segundo filho. Não é esse também. Chama o terceiro. Quem é o terceiro filho da família aqui? Eu sou do meio. Alguém aqui é o terceiro? Sempre o terceiro se acha, como é que fala? Rejeitado. Chamou o terceiro. Não é este. Por que eu falo sobre a questão dos bastidores? Porque Davi foi até esquecido pelo seu pai. Samuel teve que dizer: viu, você não tem outro filho não? Não tem, só são esses. Ah, tem Davi, que está cuidando das ovelhas. Chama ele aqui. Aí chegou mirradinho, ruivinho, bonito na aparência. E daí o Senhor falou: é esse que eu escolhi para ser o rei do meu povo. Daí o versículo 11 que diz, né? Estes são todos os filhos que você tem. E Jesus responde: ainda tenho caçula, e ele está cuidando das ovelhas. Líderes, servos, pessoas que são verdadeiros cristãos, que querem decidir para serem feitores da história, junto com o poder do Senhor nessa terra, eles são primeiros desconhecidos. Grandes transformadores, pregadores, músicos e louvadores são inicialmente desconhecidos. São ignorados, são ilustres anônimos. É ali que começa a intimidade. Sabe aqui, hoje, um louvor maravilhoso que nós ouvimos ali, da nossa amiga Marina? Que momento precioso. Mas sabe onde começou esse momento aqui? Sabe onde começou? Dela andando para o trabalho, com dores nos pés, indo a trabalhar, indo fazer o tratamento, que ela compartilhou comigo, nós oramos juntos, ali, nos bastidores, onde ninguém via, onde ninguém estava olhando, onde não tinha Instagram, não tinha uma câmera filmando, ali a intimidade de Deus com a Marina estava sendo construída, para que hoje pudéssemos louvar juntos, de maneira sincera, verdadeira. E é assim que acontece na sua vida, é assim que o Senhor quer fazer na sua vida, é quando você não está sob os holofotes. Sabe, meus amados, nós temos hoje uma necessidade de aceitação maior. Nós sempre tivemos, né? Mas parece que agora está sendo muito maior. Então, se você esquece o aniversário de alguém, perde a amizade. Se você não lembra da pessoa na hora que você está orando por ela, ela fica chateada. Se você esquece de dar o presente, fica chateado. Vocês e eu precisamos amadurecer nesse sentido, para que a nossa intimidade com Deus seja maior. Sabe? É fora dos holofotes que você vai ajudar as pessoas. É fora dos holofotes que você vai conduzir um alimento do seu carro para a mesa de alguém que não tem comida. E lembrando do versículo lá de Mateus ou Lucas, se você fizer, você não precisa falar nada, mas você precisa fazer, porque hoje nós estamos mais reclamando que não somos lembrados, que não somos aceitos. Ah, mas eu tenho tanto talento e o pastor não me chama, mas eu tenho tanto a oferecer e ninguém me pediu ajuda, que você está se isolando cada vez mais para os seus próprios interesses. E se eu posso deixar um a fazer para você, é que você viva uma vida fiel enquanto está longe desses holofotes, porque é no teste da distância dos holofotes é que o caráter é de fato construído e testados. E aqueles que aceitam de pronto o silêncio dos bastidores, estes que estão melhores qualificados para lidar depois com os aplausos da popularidade. Deus constrói o relacionamento não quando você já tem uma palavra, você está aqui pregando, você está fazendo story, não. Deus trabalha enquanto você é um desconhecido, uma pessoa comum, que não tem holofote, que não tem voz para todos ouvirem. É ali que o Senhor constrói a intimidade dele com você. Amém? No silêncio, nos bastidores. Terceiro, na monotonia. Olha que palavra legal. Poxa, mas a minha vida é monótona, Davi. Na monotonia. É no seu dia a dia, é na sua vida como ela é, sem mar de rosas. Você vai no banheiro, fica fedido. Você come,
tem que fazer digestão, e você toma bronca do chefe, e você leva a bronca do pai e da mãe, quem mora com os pais, e você acorda de mau humor, e você tem dor no pé, e você tem que pagar suas contas, e você tem que honrar seus compromissos. Essa é a vida monótona. Oh, pagar boleto. Essa é a vida do dia, é o dia a dia. O Senhor constrói intimidade na monotonia. E lá em Lucas capítulo 16, diz assim, capítulo 16, versículo 10, a partir do versículo 10. Se você quiser acompanhar, o Agil coloca, mas se trouxe a Bíblia também, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se você não for digno de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas, amigão? E se você não for digno de confiança em relação ao que dos outros, quem lhe dará o que é de vocês, queridão? Essas palavras são minhas. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois quem odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que ele está tentando dizer aqui: você não pode ser uma pessoa aqui na minha frente e outra pessoa lá onde você trabalha. Você não pode ser uma pessoa lá na célula que você vai e outra pessoa dentro do seu lar com a sua esposa, com o seu marido. Você não pode ser educadinho comigo e com o pastor e mal criado com seus filhos, mal criado com seus pais. Amém? Porque quando você toma uma decisão desse dia a dia, onde não é mar de rosas, onde não tem a vida comum, ali o Senhor está observando. Deus estava observando Davi na monotonia, quando Davi precisava pegar a ovelha que estava ali presa na pedra, e ele precisava de falar: puxa, de novo essa ovelha está presa na pedra, de novo eu vou ter que tirar ela daqui, meu Deus, estou machucada. Era a monotonia, era o dia a dia. Davi era fiel nesse pouco, Davi era fiel no dia a dia com as ovelhas. Meus amados, olha que interessante, eu acho interessante, mas quando o filisteu lá, Davi matou do Golias, você sabe disso também, né? Quando o Golias estava desafiando, os irmãos de Davi, que eram os fortão, os bonitão, estavam lá na guerra, e Davi saía do pastoreio das ovelhas e ia levar alimento para os irmãos, e depois ele voltava para o pastoreio das ovelhas. Era o que ele fazia, sabe? E o que eu acho mais interessante é que quando o profeta ungiu Davi, que cena maravilhosa, não é? Nossa, uma unção, esse vai ser o próximo rei. Olha, Davi, escolhido do Senhor para governar. Sabe o que Davi fez logo na sequência? Adivinha não, essa palavra não, mas chutei. Ele foi cuidar das ovelhas, meu amigo. Ele foi cuidar das ovelhas. Ele voltou para o pasto, com óleo escorrendo ainda no rosto, coração ainda queimando no coração. Ele foi cuidar da vida que o Senhor tinha dado a ele, foi honrar as tarefas diárias. Deus nos treina na monotonia, quando somos fiéis nas tarefas diárias, nas tarefas insignificantes, nas tarefas rotineiras. Ali a intimidade do Senhor também é construída. Nesses momentos de monotonia, de ritmo, você aprende a ser um homem e uma mulher. Quando ninguém está vendo, quando ninguém está por perto, é assim que Deus nos ensina a sermos íntimos com Ele. Amém? E o Agil colocou no grupo da liderança uma frase assim: não lemos a Bíblia para sermos informados, nós lemos a Bíblia para sermos transformados. Diga comigo: eu leio a Bíblia não para ser informado, mas para ser transformado. Tem tudo a ver com essa palavra monotonia, porque quando você tem um afazer tão precioso que é refletir sobre as Escrituras, você não lê as Escrituras só porque o pastor mandou, você não lê as Escrituras só porque você quer ser o bonzão,
você lê as Escrituras porque ela transforma a sua vida no seu dia a dia. Você lê as Escrituras e logo mais você chega no seu trabalho e o salário é atrasado. E você aplica as Escrituras quando o salário é atrasado. Você lê as Escrituras, você é transformado pela palavra, e daí você chega em casa e os seus filhos continuam rebeldes. Essa é a sua realidade, longe do mar de rosas. E ali o Senhor trabalha com você, ali o Senhor vê a sua dor, ali o Senhor está do seu lado. E assim o Senhor vai transformando a sua vida, dia após dia. Amém? E o quarto momento é na sua realidade. Com Davi foi assim. O Senhor trabalhou com ele na realidade. Quando Davi foi levar alimentos, o queijo para os seus irmãos, enquanto eles estavam na batalha, Davi ouviu Golias. Davi ouviu Golias enfrentando o povo, falando assim: quem que vai ser homem aí para lutar comigo? E Davi ouviu e falou assim: não é possível. Ele foi lá, procurou Saul, rei Saul: eu vou lutar contra esse homem aí, esse gigante. Saul falou assim: não, mas você é mirradinho, não, mas você não tem musculatura, ele é muito maior que você. E Davi, sabe o que Davi responde lá em 1 Samuel 17, no versículo 34 ao 35? Como eu falei, Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra este filisteu, você é apenas um rapazinho, e ele é um guerreirão, desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai, e quando aparece um leão ou um urso e leva uma das ovelhas do rebanho, eu vou atrás do urso e do leão, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Olha que corajoso. Mas sabe, meus amados, o leão e o urso estavam fora dos holofotes. Davi estava fora da visão do povo, e ele decidia matar um leão e matar um urso para salvar a ovelha da boca do inimigo, que era o urso e o leão. Do inimigo não, porque era natureza acontecendo, né? O reino animal. Mas Davi ia lá, e daí essa realidade de Davi, essa realidade que Davi vivia, proporcionou a ele coragem de enfrentar um filisteu, não sob o próprio nome, mas sob o nome do Senhor. Qual que é o gigante da sua vida que está te encarando? Qual que é o filisteu que está te ofendendo? E você está se apequenando, porque você olha para você e fala: sou mirrado, eu sou fraco, eu não posso lutar. Sabe por que você não está conseguindo lutar com esse gigante? Porque os pequenos leões e ursos você está deixando comer as suas ovelhas. Você está pensando assim: deixa que essa ovelha vá, melhor ela do que eu. Davi não pensava assim. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O nosso Deus não vai enfrentar os nossos gigantes. Não enfrentou para Davi. Quem teve que ir lá foi Davi. Sabe, meus amados, a pregação às vezes nos leva a um cenário que é meio estranho, que é aquele cenário: olha, quanto mais você deixa Deus agir, você tem que agir menos. Eu concordo, mas sabe, Deus nunca trocou um pneu do meu carro, quando furou. Já trocou algum seu? Você orou e daí saiu a chave voando, encaixou na roda, no pneu ali. Já aconteceu com você isso? Comigo também não. Sabe por quê? Porque Deus nos ensina a sermos homens e mulheres segundo o coração dEle. Ele nos ensina a, na nossa realidade, no nosso dia a dia, confiarmos nele. E é por isso que nós precisamos agir. Deus trabalha na sua realidade. Deus trabalha na sua realidade. Repita isso comigo: Deus trabalha na minha realidade. Eu não sei qual é a sua realidade.
Eu não sei qual o problema que você enfrenta. Eu não sei se a sua conta bancária está no vermelho, está no azul. Eu não sei se você tem nome sujo. Eu não sei a sua realidade, se você sofre uma violência. Eu não sei se você tem uma doença crônica. O que eu posso dizer para você é que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele vai trabalhar com você na sua realidade. Então pare de besteira, de achar que você tem que sair da sua realidade para ser transformado. De pensar que você precisa receber um milagre para que seja transformado. Não, ainda que o milagre não venha, ainda que a oliveira não dê o fruto, mesmo assim eu glorificarei ao Senhor, diz a palavra. O Senhor trabalha na sua realidade, meus amados. É nas pequenas coisas e nos lugares solitários que nós provamos ser capazes de grandes coisas. É ali que o Senhor trabalha no nosso coração. Qual tem sido a sua realidade? Talvez você é daquelas pessoas que não conseguem ficar sozinhas, e por isso você não está buscando o silêncio para ouvir a voz do Senhor. Talvez você esteja num ritmo de vida procurando outras vozes, assistindo muitos conteúdos na internet, ouvindo muitas pregações, mas você não está tendo um tempo a sós com Deus. E a sua angústia tem aumentado, e a sua desespero tem aumentado. Você conhece alguém assim? Que não consegue ficar sozinha com os próprios pensamentos? Que o Senhor te livre disso, meu amado. Que o Senhor nos transforme a partir desta manhã, para buscarmos intimidade na solidão. Que nós possamos ter a maturidade de buscar intimidade, quando nós não estamos sendo vistos fora dos holofotes. Que nós possamos construir uma intimidade com o nosso Deus, na nossa monotonia de vida, no nosso dia a dia, quando nós acordamos no horário que acordamos, tomamos café e vamos trabalhar, e aquela rotina, o Senhor está trabalhando com você. Deus não quer tirar você dessa rotina, Ele quer transformar você nessa rotina. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito, diz a palavra, e o Senhor quer construir intimidade na sua realidade. A conversão de uma alma é um milagre de um momento, mas a fabricação de um santo é a tarefa de uma vida, disse o pastor Alan Redpath. E essa palavra é verdadeira. O Senhor está construindo você dia após dia. Meus amados, nós vamos ser desafiados logo mais a lermos um livro, uns com os outros, né? O propósito da leitura do livro não é a leitura do livro, mas é o relacionamento. Então que você possa levar em consideração a vida de Davi e o que Davi te ensina a respeito disso. Se você receber essa incumbência de ler o seu livro com alguém, você pode tomar duas decisões quando ninguém estiver vendo: ignorar e não ler e não participar, ou decidir participar, decidir se relacionar, decidir acompanhar, falar: eis-me aqui. Qual tipo de pessoa você vai ser? Deus vai falar com você nessa monotonia, porque vai ser a sua rotina. O que você vai fazer a partir de hoje? O que você vai mudar na sua vida a partir de hoje? A palavra não é para ser uma informação, mas é para gerar transformação. Qual é a transformação que a palavra vai gerar em você hoje? Qual é a transformação que Deus vai proporcionar na sua vida hoje? Se você quer mudar a sua realidade, se você quer viver poderosamente como um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, fique em pé comigo, vamos orar. Vamos orar por isto. Vamos orar para que o Senhor trabalhe a intimidade, para que você decida ser íntimo do Senhor e saiba que o Senhor está trabalhando com você na sua angústia do seu dia a dia, na sua correria do seu dia a dia. Deus está lá. Deus está lá no dia que você está sem paciência. Deus está lá quando você já não aguenta mais tantos problemas, quando você já não aguenta mais tanta pandemia, que não nos deixa aglomerar, que não nos deixa viver como vivíamos antes. Deus quer trabalhar em você, assim como você está, mas você precisa permitir. E fecha os teus olhos, e você vai orar nesse sentido. Eu, por enquanto, não vou orar por você. Você vai abrir os seus lábios, e você que vai pedir ao Senhor. Você vai pedir perdão ao Senhor.
Você vai dizer assim: Senhor Jesus, me perdoa, porque eu tenho ignorado a sua voz, porque eu não tenho priorizado um tempo sozinho contigo, Senhor. Me perdoa porque eu quero ser lembrado, porque eu quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo, e eu fico chateado quando as pessoas não percebem. Me perdoa, Senhor, porque eu sei que nesses momentos o Senhor está falando comigo, está me ensinando alguma coisa. Senhor, me perdoa por reclamar da minha vida, me perdoa por reclamar das minhas escolhas, me perdoa por reclamar, Senhor, do dia a dia que eu tenho vivido, me perdoa por falar: eu não aguento mais. Porque quando eu faço isso, Senhor, eu estou ignorando o seu ensinamento, eu estou ignorando o pedido de ajuda que eu posso fazer em oração ao Senhor, eu estou negando a ajuda do Senhor. Quando eu reclamo, Pai, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque eu tenho ignorado a minha realidade, eu quero viver a realidade dos outros. Me perdoa por eu não encarar a minha realidade, porque eu sonho em viver a vida de outra pessoa, Senhor. Eu vivo dias e dias tentando alcançar o que o outro tem. Eu vivo a realidade de outra pessoa. Me perdoa, Senhor, porque o Senhor me deu a minha realidade, o Senhor me deu os meus desafios, o Senhor preparou essa minha vida, e Senhor, eu me comprometo contigo, ó Pai, eu me comprometo contigo, Senhor, de ser fiel no pouco, de honrar a minha esposa, de honrar o meu marido, de servir o meu próximo, de orar pelos meus inimigos, de educar os meus filhos. Eu me comprometo, Senhor, na minha realidade, na minha monotonia, me alegrar em Ti, Senhor, me alegrar com os desafios, me alegrar com os pneus furados, me alegrar com os boletos a vencer, me alegrar, Senhor, pela realidade que o Senhor colocou em mim. Senhor, eu me comprometo com o Senhor a pregar as boas novas, ó Pai, sem esperar algo em troca, a pregar o Evangelho sem esperar os holofotes, a levar a Tua palavra sem esperar fotografias e lembranças do meu pastor, a cuidar, Senhor, da meu G100 sem esperar aplausos. Eu me comprometo, Senhor, a obedecer a Tua palavra, que diz que eu preciso buscar um lugar longe do barulho, no silêncio do meu quarto, com as portas fechadas. Eu sei, eu tenho fé que o Senhor, que vê o secreto, leve em consideração as palavras, os sonhos, o coração. Pai, cuida de nós, Senhor. Senhor Jesus, eu oro por esses meus amigos que estão assistindo e que estão aqui presencialmente, ó Pai. Oro para que eles possam viver uma novidade de vida, Senhor. Oro para que a vida deles seja conduzida a um caminho de paz e de vitória. Eu oro para que eles tomem uma sábia decisão de não voltar-se a Deus apenas quando os problemas aparecem, e depois que o Senhor faz o milagre, eles retornam para a antiga vida. Eu oro para que isso não mais aconteça na vida dos meus irmãos, Pai. Eu oro para que eles sejam transformados dia após dia. Eu oro para que eles tenham um tempo contigo. Eu oro para que eles se tornem íntimos do Senhor, para que eles possam ser uma bênção nesse mundo, ó Pai, para que eles possam viver uma novidade de vida, para que eles possam viver vitoriosamente, independente da situação, para que eles possam declarar a Tua palavra, para que eles possam amar os seus inimigos, para que eles possam abraçar aquele que está sozinho, para que eles possam orar e amar as viúvas, os órfãos, para que eles possam colocar a mão no arado e não olhar para trás. É isso que eu oro pelos meus irmãos, ó Pai. É isso que eu peço pelos meus irmãos. E eu peço para o Senhor transformar a minha vida, Senhor. Peço para que o Senhor ministre no meu coração, para que as minhas palavras não sejam apenas belas palavras num domingo de manhã, mas que eu possa viver isso, Senhor, no meu dia a dia, na minha realidade, nos meus compromissos, com os meus amigos, com a minha família, Pai. Faz isso, Senhor, na minha vida, Pai, em nome de Jesus. Diga assim comigo: faz isso, Senhor, na minha vida. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Amém?